Pânico em Botucatu, no interior de São Paulo. Quadrilha explode agência bancária, queima veículos e troca tiros com a polícia. O vice-prefeito de Arujá, na Grande São Paulo, é preso por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro para facção criminosa. A vigilância sanitária interdita a clínica onde a cantora conhecida como MC Atrevida fez um procedimento estético com um ginecologista antes de morrer. Operação contra o tráfico de animais encontra cobras e tapetes de onça em apartamento no Rio de Janeiro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, está com Covid-19. Presidente monta em cavalo e usa chapéu de vaqueiro na primeira viagem oficial após se recuperar da doença. Sem apresentar provas, Donald Trump sugere o adiamento da eleição presidencial americana por suspeita de fraude. Além da queda nas pesquisas que avaliam a sua popularidade, Donald Trump ainda enfrenta a recessão econômica. Retração de mais de 30% no segundo trimestre é o pior resultado anualizado do PIB americano em quase 100 anos. Economia alemã também leva tombo recorde com a pandemia. Protesto contra medidas de isolamento termina em confronto com a polícia e saques na fronteira do Paraguai com o Brasil. A NASA envia nova missão em busca de vida em Marte. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O vice-prefeito de Arujá, na região metropolitana de São Paulo, foi preso por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro da saúde. Outras 7 pessoas foram detidas. Todas elas estariam envolvidas com uma organização social que foi contratada pela Prefeitura de Arujá. E essa organização pertence a um traficante de drogas que é procurado pela Interpol. O vice-prefeito de Arujá, Márcio José de Oliveira, do PL... administrar um hospital. A Prefeitura de Arujá informou que se coloca à disposição da Justiça para colaborar no que for preciso. A polícia de São Paulo procura cerca de 40 criminosos que levaram pânico à cidade de Botucatu, no interior do estado. Durante 3 horas de ataques, os assaltantes explodiram agências bancárias, incendiaram veículos e fizeram moradores reféns. E olha esse caso, Marcelo, a polícia do Rio de Janeiro investiga a morte da cantora Fernanda Rodrigues, a MC Atrevida. Ela teve infecção generalizada depois de passar por um tipo de lipoaspiração conhecida como hidrolipo. A clínica onde ela fez esse procedimento, Raquel, ela funciona na zona norte da cidade e acabou interditada pela vigilância sanitária. Janine ainda tentou alertar a amiga, mas o sonho do corpo perfeito falou mais alto. Nós tentamos contato com o médico Wilson Ernesto Galarza Jara, mas ele não foi localizado pela nossa equipe. Um helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros caiu hoje no Distrito Federal depois de bater uma das hélices num edifício. 5 pessoas estavam na aeronave. O vídeo mostra quando o helicóptero de exploração sexual de menores. Mais de 2.610.000 brasileiros já contraíram o novo coronavírus e mais de 91.200 morreram. 1.800.000 estão curados da Covid-19. No estado de São Paulo, o número de novos casos superou 14.800. A região do Vale do Ribeira, no sul do estado, corre o risco de ser rebaixada para a fase vermelha, que permite somente os serviços essenciais. Com a alta do número de internações e de mortos por Covid-19, o Vale do Ribeira vai receber 20 respiradores. de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, as escolas particulares foram autorizadas pela Prefeitura a reabrir já na próxima segunda-feira. O retorno ainda não é um consenso entre os pais, alunos e professores. Um estudo divulgado esta semana na revista científica Nature mostrou que é possível identificar os pacientes de Covid-19 que vão avançar para um estágio mais grave da doença. Essa pesquisa é americana, Raquel, só que ela é liderada por cientistas brasileiros. E esse estudo pode ajudar os médicos a antecipar e definir o tratamento mais adequado. Quando o novo coronavírus ataca as nossas células, o sistema imunológico entra... O ex-governador de São Paulo, pelo PSDB, Geraldo Alckmin, virou réu por Caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro.
A Justiça Eleitoral aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público na chamada Lava Jato Eleitoral. Alckmin é acusado de receber mais de 11 milhões de reais da construtora Odebrecht durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014 ao governo do estado de São Paulo. A defesa de Geraldo Alckmin disse que as conclusões são apressadas, infundadas e que ele não praticou nenhum ato de corrupção. Em instantes, 6 em cada 10 empresas sofreram os efeitos negativos da pandemia na segunda quinzena de julho. Cidade de Veneza, na Itália, inaugura esquema de cinema drive-in apenas para barcos. O SBT Brasil volta já já. Os investidores estão diversificando as aplicações para fugir do baixo rendimento das rendas fixas, como a poupança e o CDB. Estão em altas as ações, os fundos imobiliários e o ouro, que tem um risco maior, mas exigem cautela. A estreia no mercado de ações foi em março. Érica deixou de lado o perfil conservador e comprou R$2.000 em papel. Então é sempre importante pensar na ideia de diversificação quando se pensa em investimentos. Um protesto contra as medidas de isolamento impostas pelo governo paraguaio terminou em confronto em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. Os manifestantes entraram em choque com a polícia. Lojas Em baixa nas pesquisas, Donald Trump sugeriu que as eleições presidenciais dos Estados Unidos, previstas para novembro, sejam adiadas. Sem apresentar provas, como aliás é de costume dele, o presidente americano afirmou que a votação pode ser fraudada. Mesmo com os candidatos à presidência dos Estados Unidos em quase 100 anos. Aqui no Brasil, 6 em cada 10 empresas foram afetadas negativamente pela pandemia do novo coronavírus na segunda quinzena de julho. A conclusão é de uma pesquisa do IBGE. O setor de serviços às famílias foi o que mais sofreu. A pista de dança que chegou a ideias, então tive que inventar. A Petrobras teve um prejuízo de 2 bilhões e 700 milhões de reais no segundo trimestre. Nos 3 primeiros meses do ano, a perda já havia batido o recorde de 48 bilhões e meio de reais. Assim, nos últimos 6 meses, a soma supera 51 bilhões de reais. Segundo a empresa, o prejuízo foi provocado pela queda nas vendas e também pelo preço dos combustíveis por causa da pandemia. Você vai ver no próximo bloco. Primeira-dama Michele Bolsonaro é diagnosticada com Covid-19. Cidades gaúchas registram chuvas de meteoros que poderão ser vistas a olho nu até a primeira metade de agosto. O SBT Brasil volta já já. A Organização Mundial da Saúde voltou a chamar atenção para o comportamento dos jovens durante a pandemia. Segundo a OMS, novos surtos estão surgindo porque as pessoas relaxaram demais nas medidas de proteção. No Reino Unido, uma cidade inteira entrou em alerta depois da confirmação de casos de Covid-19 entre frequentadores de um bar que esteve completamente lotado, ignorando as regras de distanciamento social. Para acompanhar as projeções de filmes ao ar livre, respeitando as recomendações de distanciamento. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje a medida provisória que permite o saque de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia durante a pandemia de Covid-19. Para não perder a validade, a MP precisa ser votada também no Senado até o dia 4 de agosto. O prazo para o saque começou em junho e vai até dezembro, seguindo o calendário divulgado pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Bahia e no Piauí, na primeira viagem oficial depois do tratamento da Covid-19. Bolsonaro defendeu a união do governo federal e do Congresso no enfrentamento do novo coronavírus. Uma multidão aguardava Bolsonaro do lado de fora do aeroporto de São Raimundo Nonato, no Piauí. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também confirmou que está com o novo coronavírus. O governo federal estuda a desoneração da folha de pagamento das empresas para compensar a criação de um imposto sobre transações eletrônicas. A redução de tributos pode ser integral para quem pagar até um salário mínimo aos empregados. O novo imposto, que ainda está em estudo, prevê uma lei. A sexta-feira será de frio no sul e no sudeste do país.
Há previsão de pancadas isoladas entre o litoral nordestino e o norte do Brasil. Na região central, o tempo continua quente e seco. Nos últimos dias foram registradas chuvas de meteoros em cidades gaúchas. Algumas puderam ser vistas a olho nu. O fenômeno poderá ser conferido até a primeira metade de agosto. Também no Rio Grande do Sul, alguns municípios registraram temperaturas abaixo de zero. A cidade de Santa Rosa ficou coberta por uma fina camada de gelo. O branco também tomou conta da paisagem na Serra Catarinense. Em São Joaquim, termômetros registraram 7 graus negativos. O frio continua amanhã no centro-sul do país, com mínimas de 9 graus em Porto Alegre e Curitiba e 14 em Belo Horizonte. Em São Paulo, a sexta-feira será nublada e a temperatura não passa dos 20 graus. No final de semana, as máximas sobem um pouco, chegando a 23 graus. E agora o futebol. Bragantino e Corinthians disputam neste momento uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Ontem o Mirassol eliminou o São Paulo em pleno estádio do Morumbi. Depois de perder 18 em 53 anos. Bahia e Ceará se enfrentam na final da Copa do Nordeste este ano. O tricolor baiano se classificou num jogo emocionante, com um gol no finalzinho. Foi com muito... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Nesse dia...